Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo. Estou nas 3 mídias, Facebook, YouTube e Instagram. Então, eu tenho câmeras diferentes, então vou ter que meio dividir aí essa câmera com vocês. Então, peço já desculpa de antemão, mas eu acho que não vai comprometer em nada, até porque grande parte aqui é em cima de leitura, então acho que não vai ter nenhum problema com isso, né? Pessoal, eu tinha prometido estar aqui para a gente resolver, né, as questões da Unicamp, e só um minutinho aqui, que tem uma probleminha de conexão. Vou ver se as 3 entram simultaneamente para a gente não deixar ninguém sem a informação, certo? Então, 2 segundinhos aí. Enquanto isso, vamos conversando aqui sobre outros aspectos e assim que as 3 mídias estiverem funcionando perfeitamente, conectadas, nós continuamos, tá? Então, como eu estava dizendo, eu prometi estar aqui diariamente, mas em função de problemas aí pessoais, eu acabei não conseguindo vir ontem, mas estou aqui para a gente continuar resolvendo a Unicamp. Como eu sempre aviso, ao fazer um vestibular, nós estamos estudando, né, fazendo uma revisão para todos os vestibulares, principalmente desse perfil, né, FUVEST, Enem, Unicamp, Unesp. Eles têm um programa bastante vasto, então, se você estiver estudando para uma das mídias, você está estudando, como eu sempre falo, para todas, tá? Então, olha, gente, continuando, nós vamos resolver, então, uma questão agora que abordou a reação, vamos dizer assim, né, a reação da dominação colonial. Então, eu sempre enfatizo para vocês que a forma pode ser diferenciada, mas o conteúdo que você estuda aí no ensino médio, você vai aplicar, mesmo que venha uma questão, como disse, não como nós estamos mais ou menos habituados, né? Que foi o caso aqui da Unicamp. Todas as questões foram muito fundamentadas segundo o texto, tá? Então, sempre você vai ver isso, tem o texto e aí, segundo o texto e vem o questionamento, tá? Então, vamos lá. O texto diz o seguinte: a rainha Nzinga, e aí dá a data, que vai ser importante para vocês, olha, 1624, 1663. Então, isso corresponde, né, ao que nós chamamos aí de Idade Moderna, certo? O início dela, por exemplo, vamos pegar Brasil, eu sempre falo isso para vocês, criar portos seguros. Você está, por exemplo, com alguma dúvida na linha de tempo, tenta focar, o que estava acontecendo no Brasil, por exemplo, aí você consegue mais ou menos, né, se localizar na linha de tempo. Então, por exemplo, 1624, já adiantando para vocês, foi mais ou menos a data da invasão, né, das invasões holandesas. Os holandeses tentaram invadir o Brasil, né, primeiro na Bahia e depois em Pernambuco, justamente aí nesse intervalo de tempo, certo? Então, tem a ver aí com a invasão holandesa. Continuando. Então, governante seiscentista do Nidongo, um reino da África Central. Aí, pessoal, como eu falo, eu uso as questões para a gente fazer uma revisão, não se restringir só a ela, como sempre brinco aqui, não vão fazer Ctrl+V, Ctrl+C e cair de novo, não é? Então, é importante que a gente discuta o universo, o tema, o que está se discutindo. Então, veja, qual é, muitas vezes, a neura do aluno? Ele fala assim, poxa, mas, professor, eu estudei muito sobre a África e acabou acontecendo de cair esse, né, reino do Dongo, como assim, né? Eu não estudei isso. Então, veja, calma, o texto vai dar as informações. Eu deixei em vermelho para você se localizar mais rapidamente. Então, diz assim, ó, um reino na África Central situado na atual Angola. Por que eu coloquei em vermelho aí para vocês? Porque isso vai ser importante, né? Quer dizer, Angola era colônia portuguesa. Então, já é uma referência melhor para você. Chegou ao poder graças à sua competência militar, à diplomacia bem-sucedida, à manipulação da religião
e de conflito entre potências europeias. Então, vocês estão percebendo? O texto está atribuindo qualidades a essa rainha. Ela criou as condições para a primeira sublevação popular, Nibundo, né, contra a exploração portuguesa, ao atrair para sua causa os chefes que estavam sob influência europeia. Então, eu já estou adiantando, para a gente até ganhar mais tempo, mas é o que eu falo sempre para você fazer. Você viu uma informação importante, você grifa já. Então, veja, o texto está dizendo para vocês que ela, olha, atraiu para sua causa os chefes que estavam sob influência europeia, ou seja, ela fez uma rede ali. Né? Isso vai ser importante, como eu disse, para resolver essa questão. Depois, conquistou o reino vizinho de Matamba e governou por 3 décadas, junto com o que restou do poderoso reino Dongo. Desafiou 13 governadores portugueses que regeram Angola, entre, aí a data, como disse que vai ser importante para a gente, né, 1622, 1633, e apesar dos seus feitos e ao longo reinado comparável de Elizabeth, da Inglaterra, ela foi desacreditada pelos contemporâneos europeus e por autores posteriores. E aí, com base no texto, seus conhecimentos, como eu sempre falo. Então, pessoal, veja, o que diz as alternativas? Ela utilizou como estratégias políticas para conter o avanço português em seus territórios a formação de aliança com reinos vizinhos. Parece coerente, não é? A exploração dos conflitos entre Portugal e Holanda não está explícito no texto. Mas se você leu, e como eu chamei a atenção no começo da leitura, é aquele intervalo, né, da União Ibérica, que a Holanda invadiu o Brasil. E a interferência nas redes de tráfico. Olha, parece uma questão, né, no caso, uma alternativa interessante. Vamos ver as demais. Aqui não é acertar e passar, não, é explorar, mostrar para você o que você deve fazer caso aconteça isso, não é? Então, vamos lá. Expulsou os portugueses de Angola, diz a B, e reconstruiu o reino Nidongo em sua extensão original, através da política de distribuição de terras aos sobas que aceitaram a sua legitimidade no trono. Olha, gente, aí exagerou, né? Expulsou os portugueses de Angola. Se você, inclusive, sabe um pouquinho da história da África, sabe que Angola foi uma das últimas colônias a se tornar independente, só no século XX, 1975. Né? Tem até uma aula sobre isso daí, paralela à Revolução dos Escravos em Portugal. Enfim, então, está exagerando, certo? E referências de terras, né? Também o texto não comentou nada disso, né? Vamos para C. Aboliu o tráfico transatlântico de escravos. Poxa, desculpa, gente, o tráfico atlântico, né? Pessoal, exagerou, não é? Quer dizer, chegar a afirmar que aboliu o tráfico, aí também é demais, né? E continua, apesar da oposição de missionários e comerciantes portugueses que viviam em Luanda, e perseguiu os sobras envolvidos com o comércio. Quer dizer, ela está totalmente furada, até porque a igreja, de certa forma, acabou, né? Uma longa história, isso aí cabe até uma aula específica sobre o assunto, mas contribuiu até para justificar a escravidão, né? Então, está furado. Dedidado, enfrentou o mundo onde o imaginário monárquico e o ideário político eram hegemonicamente masculinos, e assim como a rainha Elizabeth não teve sucesso. Não, o texto inteiro falando que ela teve sucesso, né? E aí a comparação, como houve, né, a referência a Elizabeth, para confundir o aluno, ver se ele está atento. Então, pessoal, sem dúvida, há de amor, certo? Então, vocês querem voltar lá no texto rapidinho, ó? Ela, tá vendo? Agora vamos só nos vermelhos. Graças à sua competência militar, à diplomacia bem-sucedida, à manipulação da religião e de conflitos entre potências europeias, que é o caso citado Portugal e Holanda, né? E aí continua, atraiu, né, para sua causa chefes que estavam sob influência europeia,
conquistou o reino vizinho de Matamba. Então, sem dúvida, há de amor. Tudo bem? Pessoal, como eu disse, qual é o universo dessa questão? Né? O que importa é isso. Sabe, a resistência à dominação europeia. Tudo bem? Vamos para a outra, então. Na prova que eu escolhi é a questão 52. Diz assim, olha, a sociedade é uma bênção, mas o governo, mesmo em seu melhor estado, é apenas um mal necessário. No seu pior estado, é um mal intolerável, pois quando sofremos ou ficamos expostos por causa de um governo, as mesmas desgraças que poderíamos esperar de um país sem governo. Nossa calamidade pesa ainda mais ao considerarmos que somos nós que fornecemos os meios pelos quais sofremos. Há algo de muito ridículo na composição da monarquia. Então, veja, gente, essa passagem. Algo de muito ridículo na constituição da monarquia. Então, há uma crítica a essa forma de governo, certo? Primeiro, ela exclui um homem dos meios de informação, mas lhe permite agir em caso de quererem capacidade superior de julgamento. A posição de um rei o aparta do mundo. No entanto, a atividade de um rei exige que ele conheça perfeitamente o mundo. Com isso, as diferentes partes, expondo-se de forma antinatural e destruindo a outra, provam que essa figura é absurda e inútil. Então, veja, está dizendo que a monarquia é, né, nesses termos aí, absurda e inútil. Aí diz assim, o texto foi retirado, aí vem informações importantes, pessoal. Eu sempre falo para vocês, falou uma data, falou um autor, grifa, porque depois que você lê todas as alternativas, você, caso precise consultar, voltar ao texto, você vai só naquilo que é importante. Olha, o texto como essa, a Unicamp aumentou em 1 hora, porque ela percebeu, são textos longos, até nas outras ciências, né, exatas, por exemplo, fora das ciências humanas, os textos também eram longos, então eles perceberam isso. Então, vamos lá. O texto foi retirado do panfleto O Senso Comum e os Direitos do Homem. Pessoal, olha que importante, os direitos do homem. É até aquela, né, análoga Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da França. Publicada de forma anônima, 1776 é a data da independência dos Estados Unidos. Vamos pensar no pior, você não lembra que 1776 é a data da independência dos Estados Unidos, mas é século XVIII, certo? Muito próximo, como eu disse, da Revolução Francesa, que foi 1789, que é uma data, né, um pouco mais familiar para a gente. Enfim, século XVIII, na pior das hipóteses, século XVIII é iluminismo, não é? Então, continuando, com autoria assumida por Thomas Paine, a obra causou grande reação pública. A partir do texto, é correto dizer, vem as alternativas, olha, apresenta a monarquia como um mal necessário. Ele falou da monarquia como um mal necessário, mas vamos ver se a alternativa inteira é coerente. E a figura do rei absolutista como absurda e inútil. Contudo, inquestionável, né? Tornou-se principal nome contrário à Revolução Americana. Se é contrário, também a gente já está furado, certo? B de bola. Estabelece uma relação direta entre a sociedade e o governo, abrindo espaço para debates acerca do mau governo. O panfleto escrito por Paine tornou-se uma base teórica para a Revolução Americana, o outro nome da independência dos Estados Unidos. Então, veja que essa parece ser coerente, né? Vamos ver a C. Demonstra como regimes autoritários favorecem os meios de informação. Não, desfavorece, ele está criticando isso, né? Para que os homens exerçam suas capacidades, continuando a alternativa, e ele fala, usou jornais para combater a Revolução Americana. Mais uma vez aparece o oposto, combater a Revolução. Não, ele é um dos ideários dessa Revolução Americana. D de dado, considera que a sociedade com e sem governos tem os mesmos benefícios, desenvolvendo-se de forma semelhante.
Paine desencorajou o engajamento dos colonos ingleses na Revolução Americana. Mais uma vez, né? Desencorajou o engajamento. Então, olha só, só por essas informações dá para você eliminar a D de dado, não é? Eliminamos a C, né, que falava que ele combateu a Revolução Americana, e a A. E aí, gente, simples, é uma questão que eu falo sempre, não fique com receio, eu não conheço o autor, o texto é longo. Não, pessoal, olha como foi simples essa questão. Não tinha dúvida que essa era a questão correta. Tudo bem? Então, o universo, como eu já disse, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, o ideário iluminista, contrário à monarquia, certo? Absolutista. Então, essa foi uma das questões mais tranquilas quando você analisa as alternativas. Vamos ver a 53. Mais um texto, né? Não aparece... desculpem, gente, não parece ser obra do acaso a preservação da unidade territorial. Aqui vamos para o Brasil, tá? Então, veja, não é obra do acaso a preservação da unidade territorial do Império do Brasil, quando comparada à fragmentação política experimentada pelos antigos vice-reinos hispano-americanos. Olha, eu vou já antecipar que essa passagem, ele está falando para você, foi diferente, né? Olha só, quando comparada, quer dizer, vai comparar a fragmentação política experimentada pelos vice-reinos da Espanha. Então, ou seja, isso é muito batido, gente, nas aulas de história. Tenho certeza que o professor também comentou. O Brasil manteve a unidade territorial. A colônia portuguesa é uma só, Brasil. A colônia espanhola são diversos, né? Desde os vários países na América Central, México, Nicarágua, Guatemala, e aí vai para a América do Sul, mesma coisa, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia. Então, isso é muito comum, esse questionamento, quando se fala da independência do Brasil comparada com a independência da América, não é isso? Então, continuando o texto, entre 1810 e 1825, que é a data da maioria das declarações de independência. Em Lisboa, no âmbito da Sociedade Real Marítima Militar, foram preparadas memórias históricas, corográficas e roteiros hidrográficos, redigidos pelos engenheiros militares e navais. Essa documentação serviu à diplomacia do Império Brasileiro nos tribunais internacionais, mas também reuniu internamente a organização das expedições de conquista territorial, levadas ao cabo pelas elites regionais antes e após a independência. E aí, mesma coisa, considerando-se, né, o texto e seus conhecimentos. Diz que a fala que o processo de fragmentação política da América Hispânica durante o período da América, da independência, foi similar ao processo. Não, logo no começo ele falou, por isso que eu chamei a atenção de você. Ele está dizendo que foi diferente, não é? Então, já abandona, não foi similar. O Brasil manteve unidade territorial, a América Espanhola não. Beribola, na Sociedade Marítima Real e Militar, os estudos dos engenheiros militares e navais eram documentos públicos amplamente divulgados em livros didáticos na época. Pessoal, livros didáticos, né, até um certo aí anacronismo, porque não é o caso, né, não parece ser o caso, né, nem é o que o texto está discutindo. Vamos ver a C. Documentação da Sociedade Real Marítima foi usada no Brasil na fundação do Estado e no reconhecimento territorial da nação. Olha, parece interessante, não é? O texto fala sobre isso, certo? Vamos voltar lá só para ter uma ideia? Principalmente, vamos ali mais ou menos depois das datas, né? 1810, fala, ó, no âmbito da Sociedade Real Marítima foram preparadas memórias históricas, não é isso? Roteiros hidrográficos redigidos por essa documentação serviu à diplomacia do Império nos tribunais internacionais. Então, essa parece coerente. Vamos ver a D. As elites regionais
primeiro, já começa regional, né? Meio esquisito. Formadas em direito, atuaram na formação do território brasileiro, pouco dialogando com os estudos. Não, pouco não. O texto foi totalmente fundamentado nesses estudos de engenharia. Então, sem dúvida, a alternativa correta é a C, não é isso? A documentação dessa Sociedade Real Marítima e Militar, que foi o texto utilizado, foi, né, utilizado na fundação do Estado e o reconhecimento do território nacional. Tá? Também acredito que você conseguiria fazer essa questão de forma relativamente tranquila, correto? Olha, gente, agora nós estamos aqui tentando, né, vou ver se eu consigo resolver hoje todas essas da Unicamp, e a gente, né, é só dar uma passada rápida aqui para a gente organizar o tempo. Mas é isso, acho que vai dar para a gente fazer hoje e terminar. Então, vamos lá. Questão 54. No início da década de 1920, que já, olha, pulou mais ou menos 100 anos depois. Olha que interessante. Por isso que a Unicamp é um vestibular muito interessante, não é? Eles fazem uma prova muito bem elaborada. Olha só. Então, continuando, o Brasil se preparou para celebrar os 100 anos de sua independência na Exposição Internacional do Centenário da Independência. Um dos seus momentos simbólicos mais significativos, ocorridos na cidade do Rio, em 7 de setembro de 1922, o 2 de julho, né? O evento mobilizou, aliás, entre, né, 22 e 23, o evento mobilizou grandes recursos financeiros e foi responsável pela reorganização do espaço urbano. O Estado, por meio da comissão organizadora, era um pouquinho que sai aqui da minha visibilidade aqui. Então, o Estado, por meio da comissão organizadora do evento, incentivou pela primeira vez a realização de documentários fílmicos. E aí, pessoal, o que eu chamaria atenção logo de cara? 1922, a Semana de Arte Moderna de 22. Né? Olha só, diz que esse evento apostou no cinema e na exposição para exibir de modo tradicional os brasileiros, um país ibérico associado às navegações modernas. Será que foi, né, essa palavra tradicional aqui pesa bastante? Porque, se você lembrar, como eu disse, da Semana de Arte Moderna de 22, e o texto fala, né, de primeira vez fílmicos, ou seja, trouxe novidades, então não seria tradicional. Vamos ver a B. Essa política de celebração do centenário datava do século XIX, envolvendo esporadicamente os serviços diplomáticos do Ocidente. É isso que diz o texto? C. A política de associar o cinema à exposição do centenário da independência evidenciava uma vontade do Estado em propagandear um país moderno. Olha, gente, parece essa mais coerente, porque, como eu disse, está trazendo a ideia do cinema, ainda no século XIX, não é isso? Portanto, uma novidade e a vontade de propagandear esse país moderno. Parece mais coerente. Vamos ver a D. O cinema e a exposição eram veículos de propaganda política, continuando o projeto de tornar o Rio de Janeiro um cartão postal da monarquia brasileira. Aí, pessoal, monarquia não tem sentido. 1922, a gente estávamos já na República Velha, né? O Império caiu em 1891, não é? Então, 91 a Constituição, formalmente, mas a proclamação em 1889, então não está coerente, não é? Então, sem dúvida, aquela que falava em modernização, e a dica aí seria justamente lembrar da Semana de Arte Moderna, tudo bem? Você pode até pensar, mas não era o Estado, eram alguns intelectuais, mas veio ao encontro dessa lógica, não é? E o texto ajudava ao fazer referências ao cinema. Tranquilos? Bom, vamos lá. Questão 55 diz assim: é uma tarefa difícil realizar um diagnóstico do tempo presente.
É uma questão, pessoal, adiantando aqui para vocês, mais conceitual, né? Então, vamos lá. Uma tarefa difícil, realizar um diagnóstico do tempo presente. Definir o presente como época, os marcos canônicos, geralmente de natureza política, variaram sabiamente ao gosto das experiências nacionais. Na França, na Península Ibérica, no Brasil, o marco que define o início da história contemporânea é a Revolução Francesa. Na Alemanha e na Inglaterra, o historiador que se dedica à história contemporânea trabalha preferencialmente com os eventos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, teve um impacto maior para essas nações, não é? A Alemanha perdeu a guerra, no caso a Segunda, teve o trauma do nazismo, certo? E, no caso da Inglaterra, ela perdeu essa hegemonia, né, mundial. Bom, então, na Rússia, é a história posterior a 18. Por quê? Porque em 1917 aconteceu a Revolução Socialista. Eles não vão ficar comemorando a Revolução Francesa, que foi o triunfo só para comparar, né, da burguesia, de uma revolução burguesa. Então, agora, a comemoração é fundamentada no socialismo, ou seja, a partir de 1917. Na Itália, por sua vez, trata-se do período que advém após o Congresso de Viena, ou seja, quando a Itália, mais ou menos, começa a se organizar enquanto nação. Óbvio que só em 1870 vai se unificar, né? Mas foi a partir do Congresso de Viena, a ideia de autodeterminação dos povos, né? Aquela ideia que vai começar a ganhar corpo. Bom, e aí eu vou omitir aqui o texto, né? Que nesse caso não vai ser importante para a gente ganhar tempo com outras coisas mais importantes nesse momento. Então, diz que o recorte temporal né? O recorte temporal de história contemporânea é natural e consensual entre as civilizações. Não, né? Não é consensual. Cada uma, o texto falou, cada uma tem um referencial diferente. B, experiências traumáticas marcadas, por exemplo, né, pelas duas guerras mundiais, definem nossa experiência de tempo presente e delimitam a história contemporânea. Olha, seria só entre as duas guerras? Não, porque a Revolução Francesa foi antes, né, da Primeira Guerra. Então, já eliminaria essa alternativa. C. As balizas cronológicas da história que definem as periodizações usadas pelas grandes narrativas históricas e livros escolares são de natureza política, variando de acordo com as experiências nacionais. Opa, essa parece coerente, né? Está falando que varia de acordo com as experiências nacionais. Olha o começo do texto, eu vou voltar bem rapidinho, o comecinho lá, olha. Certo? Ele fala assim, olha, sabiamente ao gosto das experiências nacionais, certo? Então, ser, né, tá coerente, não é? Deixa eu ver se não estou... É isso mesmo, é a C, né, de natureza política. Tá vendo? Natureza política. Vai também fazer referências a isso. Tudo bem? Bom, a D de dado. Os riscos de se construir narrativas múltiplas sobre a história do tempo presente tornam urgente uma revisão histórica que estabeleça balizas cronológicas universais. Não, né? Cada país vai ter a sua particularidade. Então, não faz sentido essa revisão, como diz a alternativa, para tornar, ser, né, uma baliza cronológica universal e linear. Não, cada país vai ter sua experiência. Tranquilos até aqui, pessoal? Como eu disse, olha, não é uma questão, né, como eu disse, factual sobre a Revolução Francesa, sobre a Revolução Russa, é um entendimento do texto, basicamente, você conseguiria resolver essa questão, tá? Bom, pessoal, olha, a última aqui diz assim, é um pé mais na sociologia, mas vamos fechar com ela, né? Dá para a gente, historiador, também se virar bem aqui. Então, diz assim, ó, no Brasil, um exemplo de história que precisa ser narrada é a dos movimentos em defesa dos direitos que hoje reconhecemos como movimentos LGBT. Vamos fazer uma história LGBT aqui para a gente ganhar tempo, tá?
Tais movimentos eclodiram como um ato de resistência. Está falando para você, ó, a gente eclodiu como um ato de resistência em plena ditadura militar, marcada pela repressão e por ideais conservadores. Naquele contexto, a busca por visibilidade passou a ser compreendida como um dos elementos fundamentais para a conquista da cidadania. Entre outras coisas, os ativistas defendiam que os direitos políticos, sociais e civis tornaram-se socialmente legítimos para os cidadãos, quando envolve o direito dos meios de comunicação e a livre expressão. E aí vem, segundo, né, a leitura do texto, acerca dos movimentos identitários, vem as alternativas. Olha, esses movimentos eclodiram na segunda metade do século XX, foram perseguidos e silenciados pela ditadura? Não, né? Acabamos de ler. Em plena ditadura, então está errada essa questão. Não, apesar da ditadura militar ter reprimido, mas não foi silenciado. E aí fala, retornou-se a cena após a instauração, não. Ali era a referência do texto que você precisava, tudo bem? Bom, B, por sua capacidade de obter alcance social, desde a década de 70, as mídias são ferramentas para a construção de uma cidadania plena, sendo a busca por visibilidade, portanto, uma das estratégias da ação do movimento LGBT+, né? Então, veja, essa parece coerente, porque falou, né, mesmo durante a ditadura, que é a década de 70 aí no caso, e são ferramentas para a construção, busca de visibilidade. Por exemplo, aqui em São Paulo tem a Parada Gay. Imagino que na sua cidade deve ter também alguma manifestação nesses dias, enfim, né? Então, essa visibilidade que está falando aqui na B. Vamos dizer assim, o Brasil do século XX constituiu-se como uma democracia racial. Opa, constituiu-se, está afirmando uma democracia racial? Nada a ver, né, pessoal? Que garantiu aos movimentos políticos e identitários nacionais o acesso aos direitos civis, políticos e sociais, esvaziando as agendas dos militantes? Não, gente, né? Tá aí, essa luta é permanente, diária. Então, tá errado. Não esvaziou agenda nenhuma. D de dado. Na atualidade, a onda de crimes de homofobia, transfobia, estimula o movimento LGBT+, a rever a pauta de visibilidade, tornando a militância mais discreta e voltada para o espaço privado. Não, vamos para a rua, né? É isso que o movimento faz. Exemplo que eu acabei de citar aí das passeatas e assim por diante. Então, pessoal, a alternativa é B de bola, não é isso? Capacidade, alcance social desde a década de 70, que é o período militar, como já disse, a mídia, são ferramentas para construir essa cidadania plena, certo? E a busca por visibilidade, é estratégia do movimento LGBT. Como eu disse, pessoal, o Unicamp faz esse vestibular bastante interessante. Eu falei para vocês aqui que numa das lives, você pode me procurar aí no meu canal, que né, a Unicamp, ela cobra muito esse aluno cidadão, né, que está ligado nos problemas sociais. Então, são temas, a questão do negro, da mulher, dos LGBT, como foi o caso aí. Então, um vestibular que a gente tem que aplaudir, porque realmente é muito bem feito e realmente seleciona, com certeza, os melhores. Pessoal, eu vou ficar por aqui e nós terminamos a resolução em 2 partes. Se você está fazendo vestibular, pode me procurar no meu canal, professor de História Marcos Mello, nas 3 mídias, como eu já disse, e nós temos resoluções e provas com esse perfil, mais ou menos, né? Até mais ampliado, de discutir os temas, né? E não ficar, como eu disse, restrito só a resolver a questão ali e já passar para outra. Não, tentar esgotar, fazer uma aula específica sobre o assunto, abordar possíveis novos questionamentos, outros olhares. Então, é isso, tá? Então, estamos aqui torcendo por você, que você garanta a sua vaga e estamos aí. Me procura,
tira dúvidas, podem mandar sugestões, assim por diante. Na medida do possível, nós vamos resolvendo e respondendo todos vocês, legal? Então, um forte abraço aí e até a próxima.